Sabe, quando a gente pensa na história judaica antes da criação de Israel, a primeira imagem que vem à cabeça é um povo sem terra, né? Disperso pelo mundo. Mas e se essa não for a história toda? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nas chamadas Outras Siões, histórias incríveis de reinos e nações judaicas que muita gente nem sabe que existiram, bem longe da Terra Santa. Essa frase aí, ela é forte, né? Um morto caminhando entre os vivos. Ela resume bem a visão tradicional da história. A ideia de que, depois da queda do antigo reino de Israel, o povo judeu passou, 2000 anos no exílio, sem poder político, sem um país, vivendo uma vida espiritual, claro, mas sem soberania nenhuma. Mas é aí que a gente entra para bagunçar o Corito. E se nesses séculos todos existiram não só comunidades, mas reinos de verdade? Experimentos políticos super ousados. A gente vai então dar uma chacoalhada nessa história que todo mundo conhece. Vamos descobrir que a busca por soberania foi, na verdade, muito mais complexa e, olha, muito mais ativa do que a gente costuma pensar. Então vamos lá. Nossa primeira parada é um tour por esses reinos perdidos. Pega o mapa imaginário aí, que a gente vai viajar no tempo e no espaço para conhecer uns exemplos, olha, surpreendentes. História que simplesmente não batem com aquela ideia de um povo sempre sem Estado. A primeira viagem nos leva para onde hoje é o Iraque. Lá existiu o reino de Adiabene. A história é incrível. A rainha Helena e o filho dela, o rei Isates, simplesmente se converteram ao judaísmo. E eles não só se converteram, eles governaram um estado judaico. E não era um reino qualquer, não. Ele tinha um papel importante na geopolítica da época, ali no meio do fogo cruzado entre os impérios romano e parta. Agora se prepara, porque a gente vai falar dos Khazares. E o que choca aqui é o tamanho da coisa, a escala. Dá uma olhada nesse mapa. Entre os séculos 8 e 10, esse povo turco, super poderoso, montou um império gigantesco e a liderança deles se converteu ao judaísmo. Com isso, eles criaram uma terceira grande força no mundo, um império judaico que servia de tampão, sabe, bem no meio do mundo cristão e do mundo islâmico. Incrível, né? Descendo agora para o sul da Arábia, no século IV, os reis de um lugar chamado Reino Himyarita também se converteram ao judaísmo. Eles criaram uma potência regional ali e por um bom tempo o judaísmo foi uma força política super relevante na Península Arábica. Pensa nisso! Vamos para a África agora. Na Etiópia, a gente encontra a comunidade Beta Israel. E eles mantiveram uma autonomia política por séculos, o que é um feito e tanto. Eles eram conhecidos como guerreiros ferozes que defendiam sua independência lá nas suas fortalezas nas montanhas. É uma história de soberania que, como a gente vai ver, chega até os dias de hoje. E para fechar esse tour rápido, uma figura quase de lenda, a Kahina. A história dela é meio envolta em mistério, em mito, mas várias tradições dizem que ela era uma rainha judia do povo berbere que liderou uma resistência muito forte contra a invasão árabe no norte da África, lá no século VII. Ok? Respira fundo, agora a gente vai dar um salto gigantesco no tempo. Vamos sair do mundo antigo e cair de cabeça num experimento do século XX. Um experimento assim bem surpreendente e, para dizer o mínimo, controverso. Mas para entender o que os soviéticos aprontaram, a gente precisa voltar um pouquinho para o começo do século XX. Nessa época, rolava um debate gigante no mundo judaico com duas visões principais de futuro. De um lado, você tinha os sionistas. O sonho deles era um Estado na Palestina, com o hebraico como língua. Do outro lado, os idishistas. Eles pensavam diferente. Achavam que o futuro judaico era na Europa mesmo, criando uma cultura autônoma, secular, com base na língua Yiddish. E é exatamente aí que a União Soviética entra em cena. E ela chega com a sua própria solução para o debate. Eles criaram a região autônoma judaica, mais conhecida como Birobidjan. Foi basicamente uma tentativa de pegar aquele sonho yiddishista e transformar em realidade. Uma pátria judaica, sim, mas secular, socialista e bem longe da Terra Santa. E olha, por um tempo, o negócio foi levado muito a sério. A cultura Yiddish lá floresceu de verdade. Tinha jornal em Yiddish, teatro, escolas, tudo bancado pelo Estado. Tinha selo postal em Yiddish, polícia que falava Yiddish. A ideia, no fundo, era parecida com a do sionismo, criar um novo judeu. A diferença é que esse novo judeu seria moldado pela ideologia comunista. Beleza. Agora que a gente viu todas essas histórias, esses reinos perdidos, isso tudo levanta uma questão bem profunda e super atual, na verdade, que é o que afinal define a identidade judaica? Quem é judeu? Pois é.
Tem um fio que amarra vários desses reinos antigos. A maioria deles não foi fundada por descendentes diretos de Abraão, mas sim por povos inteiros que se converteram. Isso bagunça tudo, né? Força a gente a perguntar: ser judeu é só uma questão de sangue, de ancestralidade, ou é algo mais? E essa pergunta não ficou lá no passado, não. É um debate super vivo e complicado até hoje. Como a gente pode ver, as diferentes correntes do judaísmo têm respostas diferentes. Para alguns, é preciso nascer de mãe judia, uma regra bem estrita. Para outros, a definição é mais aberta, mais inclusiva. Isso só mostra que essa ideia de identidade sempre foi algo em movimento, sempre em debate. E aí, a história dos Beta Israel da Etiópia é um exemplo perfeito que conecta tudo isso. Por séculos, eles foram uma dessas outras Siões independentes. E o mais incrível é que no século XX, como essa linha do tempo mostra, eles foram totalmente reconhecidos e trazidos para Israel em operações aéreas gigantescas. É a união de um passado quase lendário com o presente, de uma forma muito poderosa. Então, o que a gente tira de tudo isso? Qual é a grande lição? A principal é que a história política do povo judeu é muito, mas muito mais ativa, mais global e mais diversa do que a gente costuma aprender. Em vez daquela história de espera passiva, de vítima no exílio, o que a gente vê é uma história de ação, de gente tomando as rédeas, experimentando politicamente, nos desertos da Arábia, nas estepes da Ásia, nas montanhas da África. A busca por um lugar, por soberania, foi uma constante, uma história de luta. E a gente termina com uma provocação para pensar. Lembrar dessas outras cisões não é só um detalhe interessante da história judaica. Não, isso nos obriga a repensar a complexidade do que é uma nação, do que é a identidade e daquela busca incansável que é de toda a humanidade por ter um lar.